Boa noite a todos os presentes. Boa noite também muito especial às pessoas que estão me escutando nesse momento pela internet. O tema dessa palestra é o pecado. Como anunciado agora há pouco, nessa programação aqui está o pecado cristão e no site está anunciado os 7 pecados capitais. Não se preocupem, você trocou ontem. Não se preocupe porque eu vou falar das mais diversas formas de pecado. Por que esse tema, né? A minha ideia de preparar alguma coisa sobre esse tema e fazer alguma pesquisa foi porque, queiramos ou não queiramos, estejamos apaixonados pelas ciências esotéricas e pelos mistérios, do qual nós nos aprofundamos muitas vezes em teorias orientais. Nós temos uma tradição cristã e nós nascemos dentro de uma tradição cristã. As nossas raízes, eu acredito, provavelmente todos que estão aqui assistindo, são raízes cristãs. E por mais que nós tenhamos hoje algumas formas de encarar diferente esse assunto, esse é um assunto que fez parte da nossa vida, da nossa infância, e tudo que está relacionado com esse assunto. Então, quanto ao tema propriamente dito, que eu tinha sugerido a princípio, o pecado cristão, e que acabou também sendo veiculada a palestra como 7 pecados capitais, é porque o pecado, ele é cristão. Ele é cristão no sentido de que é uma característica do cristianismo, né? Esse conceito de pecado com esse termo, ele não vai aparecer em nenhuma outra tradição, nem do budismo, nem do hinduísmo, e sim em religiões que estão intimamente ligados com a Bíblia ou com o Cristo. Então, tudo bem, a gente vai encontrar isso no Velho Testamento, a gente vai encontrar no judaísmo, a gente vai encontrar não só no cristianismo, no protestantismo e todos os desdobramentos que tiveram do cristianismo, e vamos encontrar até no islamismo, mas dentro desse contexto. Quando eu digo cristão, é dentro do contexto de que Cristo faz parte, né, que Jesus Cristo faz parte da religião, ou que nós sejamos relacionados com a Bíblia. Então, o contexto que a gente vai estar tratando é um contexto religioso, né? Não é nem científico e nem comparativo de outras religiões. A gente vai estar enfocando diretamente o cristianismo. Se a gente procurar o significado da palavra pecado num dicionário, e eu trouxe aqui a definição do dicionário Ruais, diz que etimologicamente esse termo vem do latim peccatum, que significa uma falta, culpa, delito, crime, e é derivação de peccare, pecar, cometer uma falta. Sua forma histórica, no latim, parece que, segundo digo o dicionário, aparece no século XIII como pecado, e como pecados, no século XIV como pecados também. Como elemento de composição antipositivo do verbo latim pecco, tropeçar, tropicar, dar um passo em falso, enganar-se, pecar. Muito usado na língua da igreja devido ao seu caráter popular e expressivo. Então esse é o conceito do dicionário, e é muito próximo, acredito, que do conceito que a gente tenha, né? E cometer um pecado é cometer algum tipo de falta essa que nos marca de alguma forma. É como se nós chegássemos impregnados pelo pecado que cometemos, e esse pecado, por estar em nós sofremos por causa dele. Esse é o conceito que a gente tem. Dentro da teologia dogmática, o pecado é considerado tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Uma vez que nós compreendamos a vontade de Deus e sigamos essa vontade, nós não cometeríamos nenhum pecado. Os pecados são classificados como pecado original,
Então vamos começar a dissecar o pecado. Você vê que tentar escrever pecado com a caneta azul foi impossível, ela não funcionou. Só funcionou com a caneta preta. Pecado nós poderíamos colocar em original e pecado atual. Eu estou passando qual é o conceito teológico formal, né, que é abordado pela grande maioria das igrejas, que é abordado pela Igreja Católica Romana, que estão dentro da tradição da igreja e com algumas variações, mas eu vou tentar abordar o que é mais geral. E o pecado atual, né, pecado original e pecado atual. O pecado atual nós podemos dividir também em dois grupos, que seria o pecado chamado venial e o pecado mortal. Então vamos começar a ver cada um deles e tentar entender. Vamos começar pelo pecado original, né? Que negócio é esse de pecado original, que é um pecado que nos acompanha desde a origem? Esse pecado original, ele vai aparecer na Bíblia em Gênesis 3. Então vamos ver como é que diz aqui o texto. E vamos pensar um pouco sobre isso. A queda. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus tinha feito, e ele disse à mulher, então, vamos ver aqui onde é que está o ponto certo. Não vamos ler tudo, é claro. Bom, está aqui. Comeste então da árvore que te proibi de comer. E o homem responde, a mulher que puseste junto a mim me deu da árvore e comi. E Deus disse à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Então Deus disse à serpente, por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens, caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse, multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Ao homem ele disse, por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimento dele te nutrirás todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele fostes tirado, pois tu és pó e ao pó tornarás. E a gente já conhece essa historinha, que é a historinha onde o homem, por comer da árvore do conhecimento no paraíso, ele se separa e ele então não está mais no paraíso e é obrigado a viver aqui na terra. Bom, e o que nós temos a ver com o pecado original? O que é dito é que nós temos por herança o mesmo pecado original. Uma vez que o homem não vive, quer dizer, Adão não vivia através do pecado original, ele deixou de viver no paraíso e passou a viver fora do paraíso, e como nós nascemos fora do paraíso, esse é o motivo pelo qual nós estamos ligados ao mesmo pecado original. Não só por causa de uma descendência aí, genética ou de qualquer tipo, mas porque nós estamos na mesma condição que ele estava fora do paraíso, e por isso nós carregamos este pecado. Quer dizer, por que nós não vivemos no paraíso? Porque faz parte de nós o pecado original. Em Romanos 5, 12
diz que foi por isso que o pecado entrou no mundo, como por um só homem, e pelo pecado a morte, e assim a morte transmitiu-se a todos os homens naquele em quem todos pecaram. E aí os desdobramentos, onde o pecado original, essa natureza faz parte de todos os homens, e todos os homens herdam por nascimento esse pecado original. Bom, essa é a história que eu acredito que todos já conhecessem. Agora, como é que nós podemos tentar compreender essa história de um ponto de vista mais oculto, de um ponto de vista mais profundo, e tentando interpretar esse fato de uma forma mais simbólica, né, desconsiderando que esse tenha sido um fato histórico. E é muito bom que eu declare também nesse momento que as considerações que eu estou fazendo são considerações minhas, né, de responsabilidade minha, e claro, dos autores que eu pesquisei, como por exemplo Leadbeater e outros, e não reflete o pensamento nem da Sociedade Teosófica e nem da Igreja Católica Liberal, da qual eu faço parte, e sim um conhecimento como membro e como alguns membros e bispos assim pensavam. Esse livro aqui, que é muito interessante, A Gnose Cristã, do Leadbeater, ele aborda em várias partes a questão do pecado, e a questão do pecado original ele também aborda nesse livro. E daqui eu tirei algumas ideias. Outras ideias eu tirei de outros autores e mesmo de considerações que eu fiz. Bom, afinal de contas, nós herdamos de fato o pecado original? Nós compartilhamos desse pecado original de que Adão cometeu? Esse pecado vem até nós? Do ponto de vista objetivo e simples, seria absurdo que a gente estivesse herdando um pecado cometido há tanto tempo. O que eu tenho a ver com a cobra e com a Eva que deu a maçã para ela? O que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Entrou depois. Ele já está tentando induzir aqui que a mulher é que induziu o homem ao erro, e o homem errou por causa da mulher. Aí vai ficar pior ainda. Agora, o que acontece, se a gente tentar enxergar esse texto, vamos pegar um pouquinho aqui antes, o texto que fala dessa árvore do conhecimento, que descreve a árvore do conhecimento. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Está aqui. Deus plantou um jardim em Éden. No Oriente, ali colocou um homem que modelara, e Deus fez crescer do solo toda a espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, bem no meio do jardim nós tínhamos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia formando 4 braços. O primeiro chamava-se Fisson, que rodeia a terra, e Parará. Não vou nem seguir daqui em diante. Veja, é uma árvore plantada bem no meio do jardim do Éden, e desse ponto saíam 4 rios, 4 braços. Muito apropriadamente, nós poderíamos associar isso a uma árvore que nós conhecemos também, uma outra árvore, que não deixa de ser a árvore do conhecimento, porque nós temos o cérebro aqui em cima, e que nasce na base da coluna. Base essa da coluna, onde nós encontramos, de acordo com outras tradições, um campo energético que se divide em 4 partes. Como os indianos chamam, o chakra de 4 pétalas. E dessa árvore, né, tem outras implicações relacionadas com o conteúdo que nasce, quer dizer, a base dessa árvore, o conteúdo que ela tem e a energia que ela traz, e esse aspecto que está aí envolvido. A energia que está relacionada a esse chakra básico, Muladhara, é chamado Kundalini.
dentro de outras tradições, onde Kunda, por coincidência ou não, significa serpente. Por mais coincidência que seja, é um exemplo muito apropriado. E essa serpente que rasteja porque ela está no mais baixo da terra. Se nós levarmos em consideração o princípio da criação, que Leadbeater descreve em vários livros, e nesse aqui, a Gnose Cristã, ele não deixa de descrever, naquele quadro que nós conhecemos, não sei onde está, onde ele mostra os 3 aspectos do Logos, né? O aspecto Pai, o aspecto Filho e o aspecto Espírito Santo. Onde ele associa o primeiro, segundo e terceiro aspecto do Logos. Ele fala que o terceiro aspecto é que tem a primeira emanação. E essa primeira emanação, ela vai até o mais profundo que tem e lá para. E depois sim, do segundo aspecto do Logos, esse desenho eu acho que vocês já conhecem, emana a segunda emanação e depois a terceira emanação que vem daqui. Essa terceira emanação, que é a emanação do Espírito Santo, quando ela se expande, essa energia, quando chega no final, que ela atinge o seu, no princípio da criação, ela atinge a sua última forma de expressão, ela se guarda na Terra. Tanto que a gente costuma dizer que a energia de Kundalini é uma energia que vem da Terra, uma energia telúrica que vem de baixo, é a energia que sobe. E essa energia, ela é exatamente do chão, ela rasteja, ela anda embaixo, e ela é que sobe, está intimamente ligado não só com toda a tradição que a gente conhece, através de outras tradições, da criação do próprio universo, como também o microcosmos, que seria o homem. E o que é esse pecado original? Esse pecado original, na realidade, é essa separação. É esse momento em que nós éramos unos, e a criação, e dessa criação a gente se separa da criação, e tem todo o ciclo onde a gente chega ao mais baixo do extremo da matéria e volta novamente a evoluir e a crescer. E nós só vamos eliminar esse pecado original, de fato, quando nós retornarmos ao Pai, quando a gente voltar ao paraíso, voltar a essa unidade. Então nós estamos sim, nós compartilhamos junto com Adão e junto com Eva desse pecado original. Uma vez que nós não estamos no paraíso, uma vez que nós estamos num processo evolutivo, onde a gente procura novamente a casa do Pai, a retornar à casa do Pai, e conhecemos o bem e o mal, ou seja, saímos da unidade e partimos para a dualidade. Esse processo, que é um processo que vem desde o princípio, e daí aparece na Gênese, não só no princípio dos tempos, mas no princípio da criação do homem, nesse momento nós também temos esse processo, nós estamos nesse pecado original. Então não invalida de maneira nenhuma a forma com que é tratado. Talvez essa seja apenas uma outra maneira de dizer a mesma história, que talvez antes a gente não compreendesse, mas que através de uma simbologia fica mais fácil da gente perceber. E eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque alguns desses assuntos inclusive vocês já conhecem, e vamos tentar explorar as outras formas de pecado. Depois que a gente explorar essas formas de pecado, nós vamos falar sobre a eliminação delas, que é um outro assunto. Então vamos ao pecado atual. O pecado original, ele não só é, então, esse pecado que está ligado à separatividade, na medida que a gente se torna dual, e tem uma mente, interpreta, como também está ligado a todo aquele pecado que a gente traz na medida que a gente volta à Terra. Eu não vou discutir nessa palestra a questão da reencarnação, e estou partindo do pressuposto que ela é uma realidade não só afirmada em vários pontos da Bíblia, como é uma realidade afirmada no cristianismo primitivo, até o Segundo Concílio de Constantinopla, onde
se baixa alguns éditos que se consideram que aquele que disser que por desgosto do céu seja obrigado a voltar à terra, que este seja excomungado. A teoria da reencarnação nunca falou sobre desgostos do céu e nem ser obrigado a voltar à terra, e sim uma lei natural que já era conhecida dos antigos apóstolos e mencionada inclusive por Jesus. Mas eu não vou entrar nesse outro terreno também, senão é outra palestra. Mas a gente pode considerar também que quando nós nascemos, nós trazemos, além desse grande pecado de separatividade do Pai, trazemos também todos os outros pecados que a gente cometeu em vidas anteriores, toda a razão desse passado. O pecado atual é o que a gente considera como aqueles erros que a gente comete nessa vida. Esse pecado atual, dentro da teologia dogmática, são divididos em dois tipos, o venial e o mortal. O venial, como o próprio termo em latim define, de venialis, significa que é passível de perdão, que é leve, que é perdoável, que é desculpável. Então, o venial seriam os pecados leves e o mortal seriam os pecados mais pesados ou mais profundos. O pecado venial são todos os pecados que nos afastam da caridade. Caridade significa amor, né? Nos afastam do amor de Deus. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente comete, que é contrário ao caminho na direção do Pai, que nos afasta disso, mas que nos afasta de uma maneira muito leve, é considerado pecado venial. Por exemplo, há pecados que nós podemos cometer que não nos afastem de Deus. Por exemplo, o pecado da ira, por exemplo. Nós podemos ficar irados, podemos ficar bravos com alguma coisa, mas isso não significa que nós estamos afastados de Deus. Um pecado que já seria muito mais grave, por exemplo, é um pecado de negar a existência de Deus. Esse é um pecado que te colocou completamente fora do caminho, portanto é considerado um pecado mortal. Os pecados mortais, então, são aqueles que nos separam efetivamente de Deus, e daí, segundo a tradição, faz com que nós percamos o que chama-se graça santificante. Essa graça santificante é sinônimo da vida da alma. Seria como a alma perdesse a vida. E essa questão da alma perder a vida, o Leadbeater coloca que, dentro da visão oriental e dentro do conhecimento esotérico, houveram já várias vezes em que isso aconteceu, principalmente nas mudanças, né, nas mudanças em que você tem de uma ronda para outra, que muitas vezes almas são abandonadas porque estão completamente fora do caminho e não tem mais como conseguir prosseguir na evolução. Isso Gina Rajadaja também coloca, Anibes também coloca, a própria Blavatsky cita alguns casos em perdas completas, né, das almas. Desses pecados considerados mortais ou graves, daí nós temos os pecados contra os mandamentos e os pecados contra o Espírito Santo. Bom, pecado contra os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas, isso do Velho Testamento. Não tomar o seu santo nome em vão, guardar os domingos e dias de festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E eu acho que isso tudo a gente pode resumir nos dois grandes mandamentos que o próprio Cristo nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. São dois pecados que, uma vez cometidos, são pecados extremamente graves. E eu acho que a gente deveria até prestar atenção nisso, do ponto de vista cristão, para aqueles que são cristãos, e procurar não cometer esses dois, que são os fundamentais. Porque desses dois pecados, eu acho que advém as guerras, advém a grande maldade que se espalha sobre o planeta, que é a falta da crença em alguém superior a nós, no qual nós queremos atingir essa perfeição, e esse algo superior nós podemos considerar do ponto de vista
gnóstico, do ponto de vista deístico, como o próprio Deus, que nós queremos voltar à casa dele, ou podemos considerar esse algo superior simplesmente como uma perfeição que o homem é capaz de chegar, como dito na própria Bíblia, que o homem pode chegar à mesma estatura e plenitude do Cristo. E os pecados contra o Espírito Santo, o Leadbeater trata inclusive de um capítulo inteiro nesse assunto, onde ele diz, em Mateus 12, as pessoas serão perdoadas por todo pecado e blasfêmia, só não lhe será perdoada a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Esse é o texto de Mateus. O Leadbeater não descreve quais seriam esses pecados contra o Espírito Santo. Existem algumas tentativas e algumas declarações mais formais contra ele, como, por exemplo, duvidar completamente do poder de Deus, negar todas as verdades da igreja, obstinação pelo mal e algumas coisas desse tipo. O que Leadbeater acha, inclusive ele fala sobre as traduções, nesse ponto ele diz que nós temos que considerar primeiro de que o texto tenha sido dito por Cristo, porque poderia não ter sido. Agora, desconsiderando os problemas de tradução, né? Porque você tem esse outro problema, vamos supor que ele tenha dito, mas que com o passar dos anos as palavras que foram utilizadas até chegar em nosso idioma foram muito modificadas e também nos dificulta a compreensão. Mas considerando que as palavras estejam certas, considerando que a Bíblia esteja correta e considerando que ele tenha dito, considerando todos esses fatos, o que a gente pode chegar à conclusão nesse sentido é que esses pecados contra o Espírito Santo são pecados em que o homem comete com total consciência. É diferente de você desconhecer um fato e por desconhecer esse fato você pecar, como por exemplo uma criança que erra. E por mais que você tenha falado para ela e ela aparentemente saiba que está fazendo errado, ela continua fazendo. Ela continua fazendo, na maioria das vezes, porque ela não tem uma consciência sobre aquilo que ela está fazendo. Ela intelectualmente até sabe, até conhece. E a nossa punição para uma criança, eu acho que é a mesma punição que qualquer pai, como o nosso Pai, Deus, teria por nós, que é de compaixão. Não tem como você fazer com que uma pessoa ou uma criança pague eternamente por um erro que ela cometeu. Isso não faz parte do conceito que a gente pode ter a partir de um Deus generoso. O que Leadbeater imagina que esteja nesses pecados contra o Espírito Santo são casos mais raros, onde a pessoa atingiu determinada estatura de desenvolvimento espiritual, onde ele já sabe muito bem o que está acontecendo, ele conhece profundamente as leis da natureza, ele já consegue interferir nessas leis da natureza e, assim mesmo assim, para benefício próprio, ele comete erros que vão de contra a natureza ou o plano da criação, ou contra a vontade de Deus. Então esses são pecados gravíssimos em que ficaria muito difícil que você tivesse uma reversão. Além desses pecados original, atual, dividido em venial e mortal, nós temos então os 7 pecados capitais. Ou chegamos a ele. Os 7 pecados capitais, eles são mais famosos, porque se considera que esses 7 pecados são a raiz de todos os outros pecados. No século IV, São Gregório Magno e São João Cassiano definem esses 7 pecados, e essa definição desde o século IV até hoje tem sido mantida, não tem sido alterada e tem sido considerada. Então vamos tentar aí lembrar qual é a raiz de todos os erros e a raiz de todos os pecados que nos levam a cometer esses erros pela vida. O pessoal lembra? Alguém lembra dos 7 pecados capitais? Nossa, calma, um de cada vez. Vamos fazer um quadrinho aqui,
Ah, peraí, teve um filme aí? Eu não assisti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você falou, deixa eu colocar aqui na mesma ordem. Você falou qual primeiro? Preguiça. Preguiça. Então vamos colocar a preguiça. Preguiça. A gula. 2, 3, 4. A gula. Luxúria. Orgulho. Ou soberba, né? A ira. Inveja. E o último, avareza. Bom, por que eu coloquei nessa ordem? Claro, tem um motivo pelo qual eu coloquei nessa ordem, senão não teria. Não existe uma ordem. Ou aparentemente não existe uma ordem. Mas pensando sobre o assunto e meditando sobre ele, há sim uma ordem. Por que que esses 7 pecados melhor resumem todos os outros pecados? Não daria para tirar qualquer um desses aí e colocar outro lugar? Porque pecado é o que não falta. Pecado é fácil, o difícil é não pecar. Pecado é fácil. Mas por que esses 7? Poderia comparar com 7 virtudes, mas a gente poderia comparar com uma série de coisas que começam com 7. Nós poderíamos comparar até os dias da semana, se a gente quisesse. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o que não deixa de ser 7, ué. Tudo que é 7 dá para comparar. Se eu colocaria domingo, era preguiça, né? Não, o dia da preguiça é a segunda-feira, sem dúvida nenhuma. Aqui nós costumamos, no Brasil, a denominar os dias da semana dessa forma, não é isso? Mas em outros lugares se denomina, principalmente em inglês, francês, italiano, espanhol, os dias da semana não são desse jeito, né? Como é que é? Pois é, são os planetas. Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Perfeito, não está? É, na realidade, o exílio de cada um dos planetas e de cada um dos signos. Isso representa a síntese dos maiores problemas que afligem, que é a influência negativa de cada um desses signos, desses planetas que vão se espalhar pelos signos e que vai ser a forma mais marcante das pessoas. Sem dúvida nenhuma, aqueles de Sol são orgulhosos, como um bom leão que tem aquele orgulho, e é o maior perigo do leonino. E assim vai, a Lua está intimamente ligada com a preguiça, Marte e a ira, sem dúvida nenhuma, Mercúrio e a inveja, porque Mercúrio é aquele que se movimenta, é aquele que vai para todos os lugares, é aquele que conhece de tudo e tem essa característica de querer outras coisas que não tem. A gula de Júpiter está intimamente ligado com a gula de querer mais, de querer tudo como Júpiter queria, né? E essa gula está intimamente ligada também a sexo, né? Se a gente fala da gula, a gente lembra a parte de alimentação, mas Júpiter tinha toda aquela volúpia, né? E aquela gula pelas mulheres da Terra. Luxúria, Vênus ligada à luxúria, e a avareza ligada a Saturno, que fecha, que é as coisas para ele mesmo. Então eu acho que essa maneira de ver os 7 pecados capitais agora fica mais fácil, inclusive de não esquecer, né? E não esquecer porque os 7 planetas a gente sabe.
E a característica deles, o Sol como orgulho, a Lua como preguiça, Marte como ira, Mercúrio como inveja, são todos fáceis de a gente memorizar. Essa relação, quem me deu inclusive essa ideia foi numa conversa que eu tive essa semana com o Salvador, que escutou o Ricardo Lindemann falar isso há muitos anos atrás, numa palestra. E eu tive fazendo uma pesquisa nesse sentido e encontrei um autor alemão, um tarólogo e astrólogo alemão, que menciona isso também. Eu não sei quem foi o primeiro que mencionou, mas eu acredito que com todas as sabedorias que tiveram os primeiros padres da igreja, é muita coincidência novamente essa relação, e me parece que os primeiros padres da igreja sabiam de fato qual era a raiz dos pecados ou a raiz dos problemas. São outros pecadinhos planetários, os principais. Ah, sim, isso muito bem lembrado. Isso já seria um outro assunto, mas que o irmão Osmar está colocando, é muito bem lembrado. Quando a gente fala dos planetas mesmo em astrologia, a gente não está querendo falar daquele astro que está fisicamente lá no céu, mas de uma característica energética que envolve. E aí, do Ricardo Lindemann, ele tem uma palestra chamada Os 7 Pecados Capitais. Então, o irmão Osmar está lembrando que o Ricardo Lindemann tem uma palestra chamada Os 7 Pecados Capitais e que provavelmente ele vai discorrer sobre cada um deles e vai ser a palestra só sobre isso. O irmão Osmar está lembrando que inclusive para um vídeo à venda que pode ser consultado através do site www.stb.org.br. Eu não sei se está no ar, mas é um lugar que eventualmente poderia se conseguir informações. Ou então em contato com o 0800 da editora Teosófica, que eu não estou conseguindo achar aqui. Não está, não sei. Não tem nessa edição aqui, não tem. Mas a editora Teosófica é fácil encontrar. Bom, e quanto a esses pecados, desses 7 pecados capitais, a gente pode discorrer e falar sobre cada um deles. Como a soberba, por que a soberba seria um grande pecado, né? Uma raiz de um pecado, qual a importância ou qual o grande problema da soberba? O grande problema da soberba está intimamente ligado ao que os indianos chamam de antakarana, que é a noção do eu, de achar que você é maior, você é melhor e você é superior, e você se afasta do conhecimento de que você faz parte do todo, que você é um, que você compõe e que você busca a unidade, você não é o centro do universo. E é esse o grande problema da soberba. O grande problema da preguiça é a letargia, né? É você ficar parado, é você não fazer nada, é você não trabalhar, você não andar, e você não produzir. O fato de você não ser uma pessoa ativa, olha, o 0800 para quem está escutando, principalmente pela internet, me chegou aqui agora, é 0800 61 0020, 0800 61 0020, que é o 0800 da editora Teosófica, e lá provavelmente terá essa fita. Eu não assisti essa palestra do irmão Ricardo Lindemann, mas a gente conhece muito bem palestras, grandes palestras. E se ela tem em vídeo, às vezes vale a pena adquirir. A preguiça, como eu estava falando, ela é considerada inclusive um pecado mortal, porque se você é uma pessoa que não se movimenta, é uma pessoa que não caminha, você não tem como chegar a lugar nenhum. Você precisa caminhar em qualquer direção. Primeiro caminhar, depois, à medida que você caminha, você pode achar o caminho correto. Mas aquele que está parado, aquele que não caminha, em direção nenhuma, nunca vai encontrar o caminho. E claro que o objetivo é o caminho na direção de Deus. Bom, a ira, que é um desejo que você tem de blasfemar contra tudo e contra todos, essa ira que vai desde a ira ao próximo quanto a ira a Deus, as duas ferem os 2 pecados que Jesus deixou, né? E a ira, ela está fundamentada na falta da crença de uma justiça divina, na falta da crença de que tudo isso que a gente fala é verdade.
seja do ponto de vista cristão, seja do ponto de vista esotérico. Na medida que a gente fica irado, é a demonstração clara de que tudo aquilo que a gente fala são palavras mortas e a gente não acredita. A gente tem que parar e fazer o exame de consciência e falar, poxa vida, se tudo isso que eu falo, que eu vivo, que eu estudo é verdade, então eu preciso acreditar que existe uma justiça, acreditar que existe uma unidade e poder respeitar o próximo e respeitar a Deus. A inveja. A inveja é exatamente a raiz do apego, né? Você querer ter aquilo que você não tem, que os outros têm, como se alguma coisa que tem no mundo fosse importante. Isso relacionado com a inveja de querer ter o que os outros têm no mundo. Agora, a gente pode pensar em outros aspectos, ou emocionais, ou mentais, a inveja pelo emocional, a inveja pelo mental, mas novamente a maneira de querer encontrar nos outros aquilo que ele não procura nele mesmo. Então ele acha que os outros têm, ou os outros lugares têm aquilo que já está dentro dele, que faz parte da própria natureza dele, e que não precisa ser buscado lá fora. Não há nada lá fora e ninguém que eu já não tenha dentro de mim. Então a inveja também é uma raiz dos pecados. A gula, que é considerado pela teologia dogmática como um pecado venial ou um pecado leve, na realidade a gula ou a compulsividade na direção de alguma coisa muitas vezes é a fuga da direção correta. A gente sabe muito bem que as pessoas, quando têm problemas emocionais, ou estresse, ou depressão, ou qualquer tipo de coisa, muitas vezes se esconde na comida, se esconde comendo, ou mesmo a gula como uma maneira de se proteger do excesso de sexualidade, a pessoa procura na comida descontar, e a gula, embora seja considerada um pecado leve, porque não o afasta completamente do caminho, é uma forma de se desviar do caminho. Luxúria. Bom, a luxúria é todo mundo sabe muito bem, que é dar vazão total ao lado emocional, e o lado emocional, nós sabemos que existe o caminho da salvação através das emoções, na medida em que a gente vai fazendo com que essas emoções se tornem cada vez mais puras. É caminhar no sentido da elevação das emoções. A luxúria é exatamente o sentido contrário. É o sentido em que você não caminha na direção da elevação das suas emoções, ou das emoções superiores, e caminha na direção de dar vazão a todas as emoções mais, eu não vou dizer baixas, mas mais primitivas. Primitivas porque está ligado aos seres mais primitivos e está ligado a sensações mais primitivas, como é, por exemplo, o caso do sexo, que é para a procriação. Então você dá vazão a essa parte mais primitiva que nos afasta do caminho do desenvolvimento e da purificação. A avareza, símbolo do desejo desordenado pelos bens terrestres. É a dureza do coração, é o não querer repartir, né? É o querer guardar, é o querer construir alguma coisa aqui, quando a gente sabe que aqui a gente vai deixar tudo. Querer ser avarento, querer guardar as coisas e querer tudo só para si, é uma perda de tempo, e isso o tempo nos mostra através da morte, que a gente não tem como manter nada disso. Então fizemos aí en passant uma visão geral sobre os pecados, uma visão geral sobre os pecados capitais. Eu acho que isso pode ser um ponto de partida para cada um de nós pesquisarmos alguns outros lugares, né? Estou dando um chute inicial. Cada um desses temas daria para falar muito mais tempo, mas nós temos mais coisa para falar, então eu vou passar para o assunto seguinte, que é como resolver esses problemas. Como resolver os problemas dos pecados, como a gente se livra do pecado original, como a gente se livra do pecado atual, tanto venial quanto mortal. Bom, dentro da teologia dogmática, nós dizemos que o pecado original se livra através do batismo, vocês lembram disso? E o que o pecado atual se livra através da confissão.
Arrependimento e confissão. Eu estou colocando só confissão, mas na realidade o que a gente chama de sacramento da absolvição, ele envolve o exame, o arrependimento, o propósito, a confissão e a satisfação. São 5 itens. Mas antes da gente chegar na confissão, vamos falar um pouquinho do batismo, né? Como é que o batismo nos livra do pecado original? Bom, primeiro, antes de falar, acho que da confissão e da absolvição, porque tanto o batismo quanto a confissão é dado por um sacerdote que faz a absolvição desse pecado, então vamos ver aqui o que diz a Bíblia quanto a isso. Em João 20 a gente encontra, em 21, Jesus dizendo: a paz esteja convosco. Quanto tanto ao batismo e à confissão, como é feito através de um sacerdote, vamos falar aqui o que a Bíblia diz sobre a absolvição dos pecados. Em João 20, 21, Jesus diz: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Após essas palavras, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes, os pecados serão perdoados. A quem não perdoardes, os pecados não serão perdoados. Então, nessa passagem, a gente encontra o testemunho bíblico, Jesus transmitindo aos seus apóstolos, que daí transmitiram a toda uma sucessão apostólica o poder da absolvição dos pecados. E existem, além da Igreja Católica Apostólica Romana, outras igrejas que também mantêm a descendência apostólica, como mesmo a Igreja Católica Liberal, que os irmãos que estiverem pela internet e que tenham entrado nessa página através do site www.teosofia.com.br podem procurar o link para cristianismo, que vocês vão entrar em www.teosofia.com.br/ICL, Igreja Católica Liberal. Terão mais informações, por exemplo, da sucessão apostólica dessa igreja. Sucessão apostólica dessa igreja, como de algumas outras que são reconhecidas pelo próprio Vaticano. E como funciona isso? Quer dizer, como pode o padre eliminar o pecado? Como isso pode acontecer? É possível que isso aconteça ou não? Bom, vamos pegar então o original, o batismo. O batismo, na cerimônia do batismo, pelo menos do batismo como era feito, e mesmo eu diria como era feito, porque a gente sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir de 1962, fez através de seus concílios, Vaticano, algumas alterações, algumas simplificações, e retirou dessa cerimônia algumas passagens que, no meu modo de ver, são extremamente importantes e que outras igrejas com sucessão apostólica mantêm até hoje. Agora, o batismo ele tem, no meu modo de ver, 2 funções muito claras. Uma função que é um exorcismo que a criança recebe no ato do batismo, onde você procura enfraquecer todas as sementes más que a criança traz e fortalecer todas as sementes boas. Faz parte da cerimônia do batismo um pequeno trecho que é um exorcismo. E, como nós nascemos com sementes boas e sementes más, com características boas e características más, nós sabemos que as que florescerem primeiro são as mais fortes. Se o bem da criança florescer primeiro e ele começar a crescer e se desenvolver, dificilmente o mal vai tomar conta dessa criança, dificilmente os aspectos negativos ou as faltas de virtudes vão se manifestar de uma forma muito forte nessa criança. Essa criança tem uma grande vantagem, através dessa cerimônia, de poder ser uma pessoa bem realizada, uma pessoa feliz, porque ela tem uma característica muito forte através dessa cerimônia, uma cerimônia mágica, que propicia que o bem floresça de uma forma muito mais rápida na criança. E para isso são utilizados vários elementos, como não só a água, como vela, como óleos santos, que através desse ato mágico a gente consegue propiciar isso para a criança. Além disso, o ato
de você batizar a criança e declarar essa criança como unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse ato dessa declaração que você faz é uma maneira de você dizer, olha, você é uno com o Pai, você faz parte do Pai. Por mais simbólica que possa ser esse momento confere à criança um momento de unidade com o Pai. E esse momento de unidade com o Pai é exatamente a eliminação do pecado original. Você está não só permitindo que a criança tenha esse momento, dando esse bom agouro para a criança, tentando mostrar também para todos os presentes que isso é possível, e isso, de certa forma, é dizer para ela, olha, é possível a eliminação do pecado original, é possível ser uno com o Pai, é possível atingir esse caminho. Então eu acho que o batismo tem essas duas funções, que é a função não só de tentar aproximar a criança dessa verdade primeira, como também o exorcismo das tendências ruins. Então por isso está intimamente ligado com o pecado original. Agora, e aí a gente pergunta, mas e as pessoas que não foram batizadas, então, estão em pecado original? Os pagãos, todo o resto do mundo são pagãos. Ora, nós falamos do batismo como se o batismo fosse propriedade do cristianismo. O próprio Cristo foi batizado. O batismo é anterior ao cristianismo. Essa maneira que se utiliza, ou essa técnica que se utiliza com as crianças, isso não só é feito no cristianismo, como já era feito em outras religiões e como ainda é feito hoje. Quase todas as religiões têm cerimônias, sim, preliminares, cerimônias que se fazem com as crianças. O próprio hinduísmo tem. O nome não é o batismo, a cerimônia não é a mesma, mas se você analisar essa cerimônia e ver o processo pelo que se passa a criança, a característica é praticamente o mesmo, o objetivo é o mesmo, é tornar essa criança una com o Pai e afastar todas as influências negativas que poderiam atrapalhar essa criança nos primeiros anos e fornecer para a criança um bom agouro, ou se preferir um anjo, ou se preferir uma energia, ou algo que faça com que acompanhe essa criança nos seus primeiros anos e que nesses primeiros anos essa criança consiga afirmar a sua personalidade numa via do bem. E isso não é exclusividade nem da Igreja Católica Apostólica Romana, nem de nenhuma outra igreja cristã. Isso faz parte dos antigos mistérios que permeia toda a humanidade e sempre permeou todas as religiões. Agora, se nós levarmos em consideração que nós temos pessoas que não foram batizadas nem no cristianismo e nem em nenhuma outra religião, uma pessoa que esteja completamente fora desses ritos, ela fica à mercê da sorte. Isso não significa que por causa disso ela vai ser penalizada eternamente e que ela vai ter grandes problemas. Não. Se ela plantou boas sementes na vida passada e suas virtudes eram fortes na vida passada, ela conseguirá sim se erguer e ter uma vida de muito sucesso, né? A única coisa que a gente faz, e que para isso existe o sacramento de um modo geral, é para você dar uma ajuda, é você dar uma maneira de auxiliar as pessoas e de ajudar que as pessoas consigam chegar na sua realização e consigam atingir a felicidade de uma maneira mais fácil, mas não é necessário. A pessoa poderia, com uma grande força de vontade, atingir completamente a realização sem passar por nenhuma igreja, nem o cristianismo, nem nenhuma delas. Eu diria que é muito mais difícil, né? Por que nós estamos aqui hoje estudando e tentando aprender, e a cada semana a gente se reúne para conversar de assuntos completamente diferentes, de tradições completamente diferentes? É para a gente tentar encontrar qual é a maneira que a gente pode atingir mais rapidamente, né, a realização, como é que a gente pode deixar de sofrer, como é que a gente pode ser feliz. Então o que os cristãos dizem, o que os hindus dizem, o que os cientistas dizem? Eu quero saber o que esse povo diz para saber o que eu posso aproveitar na minha vida, para que eu possa ser mais feliz, que eu possa me desenvolver. E é por isso que a gente se reúne, e por isso que a sociedade teosófica é uma sociedade, não é uma escola.
Eu não tenho nada pronto e ninguém tem nada aqui pronto para dizer, olha, o caminho é esse, tem que fazer assim. Não. Nós estamos aqui todos sentados e a ideia é cada vez um está aqui em cima para que a gente possa trocar ideias e cada um tentar ensinar para o outro como é que a gente pode tentar atingir a verdade. Além do batismo, para a eliminação do pecado atual, nós temos o que a Igreja Católica Apostólica Romana chama de penitência ou confissão, e que na Igreja Católica Liberal nós chamamos de absolvição dos pecados. É claro que a absolvição dos pecados é uma maneira de liberar a pessoa daquele problema. E é claro que para que essa liberação seja efetiva, é necessário que a pessoa faça um exame de consciência e saiba ou tenha ideia de por que ela pecou. E através desse exame ela tem um arrependimento a ponto de dizer, olha, eu pequei e não quero pecar mais. Porque se ela pecou e está pecando e continua feliz com o pecado, então siga, seja feliz. Não temos o que fazer. Agora, se ela se arrepende e fala, não, eu não gostaria mais de pecar, há o arrependimento e há um propósito firme de que a gente não volte a pecar, ou seja, eu quero me corrigir, ela confessa isso para um sacerdote, diz que ela pecou e que ela não pretende mais pecar, e através daí o sacerdote vai dar a absolvição do pecado e também uma penitência. Feita essa penitência, a pessoa se sente feliz e livre do pecado. Sentindo-se livre do pecado, ela pode caminhar. Bom, o pecado é a ação que cometemos. Se nós analisarmos, por exemplo, da forma que o pecado ele é encarado no Novo Testamento, no Novo Testamento a palavra pecado ela vem de 3 termos distintos. Um é amartia, que é o desvio de um curso reto, onde você está indo numa direção que é a direção correta e você se desvia disso, que é um termo grego amartia. E esse desvio é considerado pecado no Novo Testamento. Anomia, que é a violação da lei, ou parabases, que é a transgressão. Ou seja, todos são atos que você comete, ou de desvio, ou de violação de uma lei, ou indo além, transgredindo além do que deveria. São todas ações. E a absolvição do pecado, que é a ação que você comete, te absolve da ação, mas não te livra da reação. É essa característica que parece incompatível com o esoterismo e parece incompatível com a tradição oriental, quando na verdade não é. Imaginem uma pessoa que cometeu um erro e se lamenta por ter cometido o erro e se sente mal por ter cometido aquele erro e que não consegue mais fazer nada porque fica com aquilo, putz, eu não devia ter feito aquilo que eu fiz e agora o que eu faço? O que você faz? Vai em paz, segue o teu caminho e continua vivendo, porque o que foi feito, está feito. E o que está feito vai consequentemente ter uma reação. O que o padre faz são 2 coisas. Uma é livrar a pessoa viver em paz. Isso não significa, como eu já disse, que aquela ação que ela fez não vai ter uma reação. E que ela vai ter que receber essa reação e que vai ter que suportar essa reação, que poderá ser nessa vida ou em outra, que poderá ser diretamente relacionada com o que ela fez, ela até perceba que a reação advém disso ou não. Porque é uma coisa natural. É algo que faz parte das próprias leis da natureza, que a cada ação tem uma reação. E a segunda característica importante da absolvição dos pecados, e por esse conflito interno que a pessoa tem, ela cria muitas vezes em volta dela uma série de redemoinhos, ou uma série de depressões, ou uma série de formas mentais que a prejudicam, que a infernizam. E o sacerdote consegue, através desse rito da absolvição dos pecados, fazer com que esses redemoinhos cessem ou diminuam sua força, fazendo com que a pessoa se sinta aliviada dessa pressão.
Isso, se a gente for considerar em termos não só da yoga clássica como da Vedanta, nós poderíamos considerar até esses pecados, principalmente os atuais, como os vurts, que são aquelas depressões que ocorrem em volta de nós, seja no nosso corpo mental, seja no nosso corpo emocional, seja no nosso corpo causal. E essas depressões, que muitas vezes são até habitadas, a gente sabe muito bem disso, através de outros estudos e outras palestras, não só por energias que fazem recursivamente com que aquela informação sempre volte para nós e nos infernize e nos persigam, até casos extremos onde essas depressões podem ser habitadas por espíritos, né? Sejam eles da natureza ou sejam eles de qualquer forma, e que, para que se mantenham dentro daquela forma, exigem que aquela forma se mantenha. E a melhor forma que aquela forma se mantenha viva é lembrando para a pessoa de que ela fez aquilo ou que ela precisa fazer aquilo. E esse ato da absolvição dado pelo sacerdote afasta essas energias negativas, afasta esses espíritos, reequilibra os veículos interiores da pessoa, permitindo que ela possa seguir em paz. Então são dois aspectos que estão intimamente ligados à remissão dos pecados, à absolvição dos pecados, que é o equilíbrio da pessoa, que o sacerdote pode transmitir através do poder que lhe foi conferido, um poder que vem desde os apóstolos e que é o poder do Espírito Santo, que nada mais é que o poder do terceiro aspecto do Logos, conciliado do próprio amor do Cristo, que é o segundo aspecto do Logos, fazer um equilíbrio na pessoa. Além disso, libera a pessoa para que, poxa vida, você errou, siga. Em outras palestras eu costumo lembrar sempre aquele exemplo do discípulo que é visto saindo de um bordel pelo mestre e fica todo envergonhado, e no dia seguinte vai falar com o mestre: olha, mestre, sabe o que é? A carne é fraca, e eu me descuidei, eu fui, e o mestre olha para ele e fala: eu não tenho a menor preocupação de você ter entrado no bordel, o que me preocupa é que você ainda está lá dentro. Quer dizer, errou, libera do pecado, e isso o sacerdote ajuda. Segue em paz, segue a sua vida, está absolvido do seu pecado, não peca mais, vá em paz. E, através da bênção que o sacerdote dá, você reequilibra a pessoa e permite que ela siga a sua vida de uma forma mais feliz. E isso faz parte de um dos 7 sacramentos que, segundo nós acreditamos, foi transmitido pelo próprio Cristo aos apóstolos. Então vimos aí qual é a contribuição que a Igreja do Cristo pode dar no sentido de aliviar as pessoas, que é uma das possibilidades. Ainda restou um assunto que é a remissão dos pecados. Também é um assunto que está intimamente ligado com os pecados, que é o caso que vai aparecer em João, em outros apóstolos também aparece, mas João ele faz uma certa colocação e depois isso tem desdobramentos na história da igreja, que é João 1, por aqui, por volta do 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram a Jerusalém os sacerdotes. Bom, 24. Alguns dos enviados eram fariseus e perguntaram-lhe ainda: e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João lhe respondeu: eu batizo com água no meio de vós. Está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vindo do céu e permanecer sobre ele.
eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Bom, o problema dessa passagem aqui é exatamente a história que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aí nos causa... Já viu outro problema? Não, exatamente, ele não conhecia o Cristo, ele conhecia Jesus. Mas isso é uma outra história. Aquele que aparece resplandecente naquele momento é uma pessoa diferente. Bom, mas eu não vou entrar nessa história, eu vou voltar aqui. Nesse momento, quando ele se aproxima do Rio do Jordão, ali quem se aproxima é o próprio Cristo. Mas João Batista consegue ver essa diferença. Porque se João Batista não conseguisse ver essa diferença, ele teria confundido com seu primo. E ele viu muito claramente que aquele não era seu primo Jesus, mas sim o Cristo. E João Batista a gente sabe muito bem da história da vida dele e dos poderes que ele tinha, né, e a capacidade que ele tinha de poder discernir isso. Bom, mas o problema do Cordeiro de Deus é que até então os holocaustos que eram feitos para remissão dos pecados, inclusive do pecado original, eram feitos através de um cordeiro. E o cordeiro que era colocado em holocausto era um cordeiro que tirava o pecado daquele que oferecia o cordeiro. Então, nesse caso, Jesus vem não como o cordeiro que tira o pecado de um ou de outro, mas como aquele que veio para tirar o pecado do mundo de um modo geral, dar uma instrução, passar um conteúdo que fosse acessível a todos e que todos, a partir dali, pudessem se ver livres dos pecados, através do ensinamento dele. Agora, o Cordeiro de Deus não só é associado ao Cordeiro que tira o pecado do mundo, ao Cordeiro do Holocausto, como ele é associado à Páscoa, né? Ao Cordeiro da Páscoa. Então a data, e também a gente não vai discutir hoje sobre a data de nascimento e morte e tudo que está envolvido nisso, mas a data da morte de Jesus é levada para próxima da Páscoa, ele morre e ressuscita na Páscoa. E como ele morre, e é na medida que o Cordeiro ele era morto, é que o pecado era levado embora e era exterminado, então daí, como Jesus é o Cordeiro, na medida que ele morre na cruz, ele leva os pecados embora. E essa foi a associação que foi feita. E através dessa associação é que passa esse conceito de que Cristo, ao ter morrido na cruz, ou Jesus, ao ter morrido na cruz, leva consigo todos os pecados do mundo. Os que foram cometidos no passado e os que poderão ser cometidos no futuro. Então aí não haveria mais pecado e teria perdido o sentido. Na realidade, se nós, sem considerar se Jesus foi ou não crucificado, se ele morreu ou não na cruz, e de que jeito ele morreu e quando foi, sem considerar nada disso, a gente sabe muito bem que dentro das iniciações dos antigos mistérios, uma das iniciações estava intimamente ligado à morte na cruz e à ressurreição. Estava intimamente ligado à morte na matéria, que a cruz representa o 4, a matéria, o mais básico, e a ressurreição no 5, que é a estrela de 5 pontos, que é o homem perfeito. E que, através da morte, você pode se eliminar todos os pecados. Você morre e renasce como novo homem. Esse novo homem é diferente do homem que morreu. E diferente desse homem que morreu, ele deixa todos os seus pecados na cruz, ele elimina todos os pecados. Bom, como Cristo, dentro da concepção menos simbólica, ele é o Filho,
a ponto de poder ser considerado assim. E se ele era puro, como é que ele pode então ter nessa cerimônia onde ele morre e renasce, ter perdido os pecados esses que ele não tinha? Então, daí a consequência de se achar que ele teria tomado os pecados do mundo. Eu não consigo enxergar dessa forma e posso até ousar dizer que nós sabemos que para que a pessoa possa se manter encarnado, ela precisa de uma certa carga de pecados, ou uma certa carga de ações ou reações, ou ela precisa de um certo peso para que fique aqui. Tanto que o próprio Taimini diz que para que nós nos realizemos e nós nos livremos da roda do samsara, nós não precisamos fazer nada de especial, muito pelo contrário, precisamos de deixar de fazer tudo que a gente se faz. E como Platão também diz, temos para voar, e como as galinhas, de tanto ciscar a terra, nós estamos pesados e não conseguimos mais voar, na medida que a gente pare de ciscar a terra e volte a restabelecer a nossa característica de pássaro, naturalmente nós vamos e teremos a nossa dignidade junto ao Pai. Agora, a gente pode até considerar que, para que esse homem puro pudesse ter conseguido se manter entre os homens e que o próprio Cristo conseguisse se aproximar de Jesus e através dele passar sua mensagem entre as pessoas, ele teve que adquirir alguma carga de forma que ele pudesse estar entre os homens. E que aí na cruz ele poderia ter liberado toda essa carga de uma vez só, né? E tornado a realização. No exemplo da galinha, como se ele fosse um pássaro que quisesse pousar sobre a terra para conversar com as pessoas. Mas para que ele pudesse pousar sobre a terra, ele precisava engordar. Então ele desceu, engordou, esteve sobre a terra, deu a sua mensagem e partiu deixando tudo. E como ele fez para ciscar da terra? Esteve entre os homens, ele se misturou com os homens, ele teve compaixão dos homens, ele sentiu junto com os homens, ele se aproximou e ele absorveu parte do seu pecado, absorveu parte dos seus erros, para mostrar que, olha, eu sou como um de vocês, mas eu vou mostrar para vocês qual é o caminho para deixar tudo isso e qual é o caminho para que a gente possa atingir a plenitude do ser. E aí tem toda a história que a gente conhece, que culmina na cerimônia da crucificação, uma cerimônia, como já dito, já existente anteriormente a ele, já existente em outros lugares, através dos antigos mistérios. Eu acho que já falei muito, eu vou dar uma parada por aqui.